Atenção Brasil, acaba de explodir notícia que pode mudar tudo. O ministro acaba de renunciar e o presidente já aceitou a carta de demissão. Fica comigo até o final do vídeo para você entender o que está acontecendo nos bastidores e o que isso pode significar nos próximos dias. Já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com mais pessoas possíveis para ficarem sabendo da verdade. Então preste bem atenção nas notícias do dia. Bom, vamos lá, vamos analisar essa conversa entre o Donald Trump e o Lula, que aconteceu hoje através de videochamada às 10 horas da manhã. Primeiro, durante 6 meses a imprensa está xingando e batendo e criticando o Trump como ditador, nazista, tudo de pior que você possa imaginar, e agora estão assim celebrando, estão felizes, como se fosse uma notícia extremamente positiva para o governo, o fato de que o Trump deu atenção para o Lula. Curioso, né? Xingam um cara durante, na verdade, desde antes dele ser eleito, desde o mandato anterior dele. E agora ele deu atenção para o Lula, deu uma migalha para o Lula e a imprensa brasileira está fazendo festa. Mas tudo bem, vamos analisar a nota que o governo soltou para a gente ver se essa conversa foi muito positiva ou não. Vamos lá. Aqui está no site oficial do Gov, Planalto, telefonema e a nota à imprensa. Telefonema entre o presidente Lula e Donald Trump. Eu odeio, cara. Isso aqui é tão feio que eles fizeram com o nosso país, né? Jogam vermelho, tá vendo? Eles têm que jogar um vermelho no meio do verde e amarelo. Mas vamos à nota, isso é para outro momento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, o telefonema do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Primeiro aqui está dizendo que recebeu. Isso aqui a gente vai confirmar, com certeza vão vir informações dos Estados Unidos, mas vamos lá. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. Vamos lá. Trump queria encontrar presencialmente. Lula regou. Fez por ligação. E olha que curioso. Em total e mais absoluto sigilo, porque Lula estava morrendo de medo de levar uma comida de rabo. Até a imprensa reclamou que eles não ficaram nem sabendo dessa ligação, ficaram sabendo hoje, depois que ela já tinha acontecido. Então, assim, Lula foi morrendo de medo de ser humilhado diante da imprensa. Por isso que foi uma ligação feita a portas fechadas, com pessoas selecionadas, e não foi divulgado para a imprensa que ela aconteceria. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Bom, que já vem um erro. O Donald Trump já não vê, nem o governo americano já não vê o Brasil como uma democracia. Isso aí já ficou claro em várias falas e notas de membros do governo americano. Recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança e de bens e serviços. Ou seja, mesmo tendo superávit, não evitou o fato de ter sofrido as maiores tarifas, porque não é uma questão econômica, é uma questão de ver o Brasil virando uma ditadura. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra as autoridades brasileiras. Aqui só fala o que ele solicitou, mas não fala, porque com certeza teve alguma solicitação, não fala qual foi o pedido do Donald Trump. Olha que curioso. Sempre que há uma conversa, há pedidos dos dois lados. Aqui, apenas o Lula falando o que foi que ele pediu. Por que ele não está falando que o Trump pediu? Porque o Trump deve ter pedido, olha, para de perseguir a direita, para de apoiar inquéritos criminosos, para de apoiar o violador de direitos humanos, para de transformar o Brasil numa ditadura, para de acabar com a liberdade de expressão, que a gente conversa. Só que ficaria muito feio para o Lula colocar isso aqui na nota. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio. Aqui que está a questão principal, galera. O Trump, ele não designou o cara das finanças, o Bassett, ele não designou o secretário da Economia, do Comércio, ele não designou o J.D. Vance, que é o vice-presidente. Ele designou o Marco Rubio que odeia o Lula e qualquer ditador bolivariano, marxista, socialista. Marco Rubio odeia, só para você ter uma ideia, Maduro, amigo do Lula, ele odeia os ditadores de Cuba. Ou seja, você tem um cara que entende dessa ditadura da América Latina, das que estão se formando na América Latina, é esse cara aqui. E isso aqui é um sinal de que o Trump agora não está mais para conversa, tá? Eles estão tentando pintar isso aqui como se fosse uma boa notícia. Isso aqui, para o governo, foi terrível. Marco Rubio não vai ser enganado. Esse é o cara que mais quer descer o marrete no Lula. Para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Olha só que interessante, ele colocou Marco Rubio, secretário antissocialista, antiditador latino-americano, para conversar com o vice do Brasil. O chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes concordaram em encontrar-se pessoalmente em breve.
o presidente Lula... Bom, vamos ver como é que vai ser esse encontro. Esse aqui eu quero ver, viu? O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na cúpula de ASEAN, na Malásia, reiterou o convite a Trump para participar da COP30. COP30 que virou um antro de corrupção, roubalheira e que não tem mais lugar para ficar, tá? Inclusive, eu acho que há a possibilidade dela nem acontecer em Belém. E também se dispôs a viajar aos Estados Unidos. Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer... mas o Lula não tem telefone? Como é que eles trocaram telefones? Para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira. E o assessor especial Celso Amorim. Ou seja, Lula chamou todo mundo para participar da ligação. Até o marqueteiro dele, Sidônio Palmeira. Bom, minha opinião, Trump aceitou a conversa porque Lula se recusou a encontrar pessoalmente. Então Trump aceita essa conversa para não parecer muita animosidade. Ele quer fisgar Lula para uma conversa presencial e, numa conversa presencial, esculachar esse ladrão cachaceiro da frente do mundo. Essa é a minha opinião. E o fato de eu ter certeza que não vai ter nada de bom vindo para o Lula nessa história é porque eles colocaram ninguém mais, ninguém menos que Marco Rubio. Você pode ter certeza. Era a pior pessoa que o Lula poderia ter para negociar qualquer coisa. É esse cara que entende exatamente quem é o Lula. Um abraço. Pessoal, breaking news neste 6 de outubro de 2025. Breaking news sobre o telefonema entre Lula e o presidente Donald Trump para tratar do tarifaço. O Palácio do Planalto acabou de soltar uma nota sobre esse telefonema e disse aqui que o presidente Lula recebeu um telefonema, em tom amistoso os dois líderes conversaram por 30 minutos, lembraram a boa química, etc, etc, que o presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos, mas eu quero mostrar para vocês aqui o ponto mais importante dessa nota. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse ponto é crucial nesse telefonema e nessa nota, porque é o seguinte, como esse telefonema tratava do tarifaço, vejam vocês, não foi designado, por exemplo, para o prosseguimento dessas negociações sobre as tarifas no Brasil, as tarifas de 50%, 40% adicionais, lembrando que o Brasil estava naquela lista dos 10%, os interlocutores do Brasil não vão se encontrar com o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, ou o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, mas Marco Rubio. Filho de refugiados cubanos, Marco Rubio que sabe profundamente das ligações também profundas de Lula com todos os regimes totalitários no mundo, inclusive Cuba. Vejam como Donald Trump, mais uma vez, foi inteligente. Segurou de maneira cordial na mão do Lula, colocou dentro da Casa Branca e agora disse, vai conversar com o meu Rottweiler. Vamos ver como fica daqui para frente. Inclusive, eu acredito que o Geraldo Alckmin será questionado por Marco Rubio por causa dessa foto aqui. Quando o vice-presidente do Brasil atendeu ao chamado do Irã para ter um representante brasileiro na posse do presidente iraniano, enquanto ao lado de líderes de grupos terroristas que odeiam a América, Alckmin ouviu o canto Morte à América. Boa sorte, Lula, e principalmente quem vai precisar de muita sorte é Geraldo Alckmin. Só tinha esquerdista, establishment, lixo no jantar em que eles estão falando que o Eduardo tem que parar de fazer o que está fazendo porque ele está, na verdade, prejudicando a direita. Meu amigo, se o teu oponente está reclamando tanto assim de você, é porque você está incomodando. Eu confesso que é muito bom chegar no programa de número 200 e ver quantas coisas Deus nos permitiu conquistar. Alguns meses o regime vivia de piada, sarro, chacota. E o underdog, né? O underdog é aquele cara em que ninguém bota muita fé. Ele tem uma vantagem. Porque o underdog, o Rocky Balboa, é o arquétipo do underdog. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo é o arquétipo do underdog, né? Esse cara, ele acaba surpreendendo todo mundo que achou que ele não ia conseguir. Não ia chegar em lugar nenhum. E nesse sentido, junguiano aqui, eu acho que a gente tem o grande arquétipo do underdog da política brasileira. Primeiro foi Jair Bolsonaro, né? Aquele político do baixo clero, que todo mundo fazia piada, que ninguém acreditaria que ele chegaria lá. O próprio Trump é um desses, ninguém acreditava que ele chegaria lá.
etc. E o cara sai da chacota para ter que ser engolido e para virar presidente. É um arquétipo poderoso, é muito forte. Nesse momento, o grande arquétipo do underdog da política brasileira é o deputado Eduardo Bolsonaro. E há muito tempo que a gente não lia essas reportagens como essa aqui, do Igor Gadelha. Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. Eu lembro disso, ele era chamado de bananinha, de frouxo, era feito de piada, etc. E olha como é que são as coisas, né? Ontem nós tivemos uma reportagem com um título até parecido, mas com conteúdo muito diferente. A Bela Megali, do Globo, publicou o seguinte: Eduardo Bolsonaro é alvo de ironia e críticas em jantar na casa do Alexandre de Moraes. Ué, mas qual seria a razão da ironia e das críticas? Seria porque ele é um frouxo? Seria porque ele é o bananinha, como era no jantar do ano passado? Não. Seria que a atuação dos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos estivesse implodindo a direita e que o Eduardo seria o principal cabo eleitoral do Lula. Daí é o seguinte: quando a nata da elite do Poder Judiciário se reúne para falar que você está prejudicando a direita, e ao mesmo tempo, essas são as pessoas que censuram, que tornam inelegíveis e permitem que condições de disputa eleitoral completamente desleais à direita, quando isso acontece, meu filho, é porque você sabe que o seu trabalho está sendo bem feito. Alguns dos presentes nesse jantar foram ex-ministros do governo Bolsonaro. Segundo a Bela Megali, eu tenho um palpite. Mas não vou falar nada. Ela diz que também tinha um ministro do governo Lula, autoridades do Legislativo, integrantes do STF, como Barroso, Toffoli, Dino, Zanin e, claro, Gilmar Mendes. Ou seja, só tinha esquerdista, establishment, lixo no jantar em que eles estão falando que o Eduardo tem que parar de fazer o que está fazendo porque ele está, na verdade, prejudicando a direita. Meu amigo, se o teu oponente está reclamando tanto assim de você, é porque você está incomodando e está incomodando muito. Esses são os mesmos caras que achavam lá atrás que o Bolsonaro não tinha concorrer porque não tinha chance de ganhar. Que ele tinha um teto. Lembra disso? Vocês não lembram. Vocês não têm idade para se lembrar do teto. Supostamente o teto dos 20% que o Bolsonaro tinha. E que se ele concorresse, ele ia prejudicar a direita, ia dividir o voto, ia eleger o PT. Que o bom mesmo para a direita era votar no Alckmin e não no Bolsonaro. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar disso. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Outra prova que o Eduardo está incomodando é quando a assessoria de imprensa, a rede oficial do governo e do establishment, a Globo News, tem tanta dedicação em que tentar queimar a imagem deles. Então, eu vou reagir rapidamente a um vídeo deles sobre o Eduardo com vocês. Da apuração aqui sobre Eduardo Bolsonaro. Roda, por favor. A gente tem falado muito sobre essa articulação do PL, né? Falei que eles estão deixando o caso Eduardo Bolsonaro para a família Bolsonaro resolver, depois de vários emissários tentarem conversar com o deputado, pedir moderação, recuo, sem conseguirem sucesso. Não houve um emissário. Andréia, eu digo isso a você no ar. Esses vários emissários foram lorota que contaram para você. Não teve um emissário pedindo moderação. Nenhum. Mas se tivesse, realmente, eles não teriam sucesso. Agora tem mais essa, porque nas últimas semanas tem saído essas informações de que Eduardo Bolsonaro estaria de olho, cogitando sair do PL. Os aliados dele me dizem que isso é fato para o ano que vem. Ele está ameaçando, inclusive, levar de 25 a 40 deputados. Por quê? Porque ele tem um projeto de poder. Primeiro que ele está reclamando. É verdade que planeja sair do PL, é verdade que levaria entre 25 e 40 deputados, fora os novos que elegeria, mas, porém, entretanto, contudo, todavia,
Não é verdade que isso é para um projeto de poder, mas a gente vai chegar aí. Que não tem prestígio no PL, partido comandado pelo Valdemar Costa Neto, ele acha que deveria ter Não mais tem prestígio, mesmo. mais espaço para fazer suas articulações, como eu já contei aqui algumas vezes, e porque ele acha que para fazer essa articulação ele precisa de recurso, e o PL não dá esse dinheiro. Então tem a ver com isso, financiar ações de Eduardo Bolsonaro nessa agenda internacional dele, e também de comunicação, e o PL está dizendo que não vai rolar, não vai ter dinheiro para isso, até porque não quer confusão, principalmente com o Supremo neste momento. Como eu sempre digo. Não é, isso é uma falácia. Não é que não tem ações porque não tem ações porque não tem dinheiro. Não é uma disputa por dinheiro. O dinheiro do partido ele é dado aos candidatos que o partido entende que tem mais capacidade de arraigar votos. O fato é que o deputado Eduardo Bolsonaro não é tratado dentro do PL como o que ele se tornou. E o que ele se tornou? Ele não é simplesmente o filho do Bolsonaro. Ele é um líder internacional. Ele é um presidenciável, segundo várias pesquisas, com mais votos do que o próprio Tarcísio, o queridinho. Sai à frente do Tarcísio em várias pesquisas, como a pesquisa do IBEST ou a pesquisa do Futura. Tem mais votos do que o Tarcísio. Quando Eduardo disputa com o Tarcísio, Eduardo sai melhor do que o Tarcísio. Então ele é um líder presidenciável, é um líder reconhecido nos Estados Unidos, reconhecido na Espanha, reconhecido em Portugal, reconhecido na Polônia, na Hungria, na Itália, na Bélgica, no Reino Unido, em toda a América Latina, no mundo árabe, Eduardo Bolsonaro é o grande nome internacional da direita brasileira. Não só isso, ele é um homem que hoje tem um grupo político que representa pelo menos metade dos deputados do PL. E são justamente os deputados do PL que vale a pena você confiar. Ora, como deve ser tratado este homem? Deve ser tratado de que forma? Como líder político que é, portanto, por que recursos? Recursos permitem você fazer mais coisas, fazer advocacy, você fazer eventos, você fazer ações. E no final das contas, Eduardo Bolsonaro atua aqui nos Estados Unidos praticamente sozinho, sem nenhuma ajuda do PL. E tudo que lhe foi prometido não foi cumprido. Ora, aí vem uma repórter para mim, eu vou continuar o vídeo, daqui a pouco eu falo sobre isso. Isso aqui, para o PL, Eduardo Bolsonaro é um problema do ex-presidente, eles sabem que ele praticamente jogou a carreira política eleitoral fora neste momento, porque para disputar alguma coisa precisa voltar para o Brasil, onde ele enfrenta essas investigações, principalmente essa de coação, que está lá no Supremo. Essa é a maior maluquice de todas. Isso é coisa de débil mental. Eduardo jogou fora a carreira política porque eleitoralmente não consegue voltar ao Brasil por causa da perseguição do Supremo. Ora, raciocina comigo um segundo. Se o Supremo tem o poder de impedir que o Eduardo seja candidato, é porque a candidatura dele não tem importância. Você não pode se submeter a uma lógica eleitoral se você vive num sistema onde quem tem o poder de decidir quem é ou não candidato é o judiciário, que te odeia. Então, Eduardo Bolsonaro abriu mão de uma carreira política para lutar para que ainda exista via eleitoral para ele e para todos. Porque, de uma forma evidente, qual era o plano dessas pessoas? Eduardo Bolsonaro ficaria aqui e ficaria vendo se o Supremo deixaria ele ser candidato ao Senado. E caso fosse candidato ao Senado, o que poderia ele fazer como senador? Qual é o poder de um senador da República hoje? Eu pergunto a vocês no chat, vocês que estão assistindo o programa, de que cacete vale um senador? Onde Eduardo Bolsonaro é mais efetivo? Como mais um de 81 senadores que se borram de medo para falar sobre qualquer coisa, tirando uma meia dúzia, ou aqui nos Estados Unidos brigando por você. Denúncia e vai a julgamento, a gente não tem a data ainda. E aí ele está ameaçando sair do PL e levar esses deputados. Conversando com lideranças do partido, eles deram risada do número. Porque o que eles dizem? Eles acham que ele está blefando, porque se ele sai do PL, hoje, como ele está dizendo que pode sair, ele perde a blindagem, a proteção do mandato, porque hoje quem faz essa articulação na Câmara é o líder do PL na Câmara, que é o deputado Sócrates Cavalcante. Então se ele sai do PL, por que eles vão ficar segurando o Eduardo Bolsonaro? Se ele for, por exemplo, para o PRTB, que é um dos partidos que estão sendo... Que blindagem?
Qual é a blindagem que o Eduardo está recebendo? Eduardo acabou de ser denunciado. Que blindagem é essa? Cogitados ali nos bastidores. E 2, porque eles acham que eles não tem como levar esses deputados que precisam de recursos e contam com um PL, que ele poderia levar 5 deputados ali, fiéis, leais a ele. E 3, a turma do Eduardo Bolsonaro me disse que o projeto dele é ele sucessor, ele herdeiro do espólio de Jair Bolsonaro. Então só para mostrar como tem essa movimentação também nos bastidores, Thomas. Tá tudo errado. Será que Eduardo tem um projeto de poder pessoal mesmo? Eu tenho que dizer uma coisa a vocês aqui. Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas menos interessadas em poder que eu conheço. E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Porque, afinal, os grandes líderes são aqueles que não são apegados ao poder e entendem que há uma missão infinitamente maior do que o cargo que eles ocupam. Então aperta o play, Edson. É muito importante comemorarmos o 5º da Constituição. Tem muitos bons artigos, mas eu destacaria o artigo 1º, que é o artigo que consagra os 3 grandes pilares do constitucionalismo brasileiro. Eu espero que o artigo 5º, principalmente, seja cada vez mais efetivado, dotado de plenitude, para que se cumpra os objetivos da República do artigo 3º desta Constituição. Muito bem. Aí, um show de hipocrisia. Um show de hipocrisia. Mesmo porque eles sabem aquela Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 não está mais em vigor no Brasil. Por exemplo, quando se trata de o meu artigo preferido da Constituição, embora tenham mencionado o artigo no 5º, 1º, 170, 214, eu preciso lembrá-los de um artigo que é o artigo 220. O artigo 220 da Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação. Deixa eu lembrar essa turma novamente, que eu não sei se é a mesma, né? Eu não sei se é a mesma Constituição. Deve ter outra promulgada ao longo aí dos últimos tempos e eu não vi. Eu não vi, desculpa. Eu peço perdão à audiência, eu devia estar dormindo. Eu não vi. Mas a mesma Constituição que eles comemoraram ontem os 37 anos e nós apenas lembramos, eu não consigo comemorar. Comemorar o quê? O quê? Tem deputado ou ex-deputado preso. Tem presidente da República
usando tornozeleira e preso em casa. Como assim, Constituição? Tem um senhor chamado Felipe Barros, que não viajou, está preso em casa. Dona Vildete, Dona Iraci, Dona Juscelene, Dona Rosana, o Clezão morreu. Mas pera um pouquinho, Constituição? Vamos lá, voltamos ao artigo 220, que eles não lembraram, talvez nem conheçam. Mas eu preciso aqui dizer a estes excelentíssimos que existe um artigo na Constituição, o artigo 220, que eu repito, garante a livre manifestação, não é aquela mais ou menos livre, não é aquela mais ou menos até a página 18, não. Livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação em qualquer forma. Ok? Estou tentando lembrá-los aí. Sem sofrer restrições, exceto pelas que a própria Constituição estabelece, ou seja, existem ferramentas dentro da Constituição que garantem a manutenção da ordem. Ninguém precisa criar nada. Entretanto, criaram. Segue. O parágrafo 2º veda a censura política. Repito, o parágrafo 2º do artigo 220 dessa Constituição, que eles comemoraram 37 anos ontem, o parágrafo 2º do artigo 220 veda, ou seja, proíbe, não pode ter, em hipótese alguma, a censura política, ideológica e artística. E o parágrafo 1º reforça que nenhuma lei, nem a que eles estão criando agora, que agora o Supremo também legisla, não é, Gilmar? Nenhuma lei pode impedir a plena liberdade de informação jornalística. Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, dentre tantos outros, em qualquer veículo de comunicação. Em resumo, o artigo estabelece: atenção, senhores ministros, artigo 220, da mesma Constituição que vocês comemoraram ontem e que a gente já deve ter comemorado a missa de 7º dia dela, 1 ano de morte, enfim. Esse artigo, ele estabelece a liberdade de expressão. As pessoas podem expressar suas ideias e pensamentos livremente. Por exemplo, eu já lancei esse desafio aqui e certamente você vai fazer assim com a cabeça, assim, ó. Não, Pitoli, não. Você hoje se sente livre para fazer um post na internet, no seu Instagram, no seu TikTok, no chat do YouTube, no seu Facebook, no seu WhatsApp? Você se sente livre para manifestar as suas ideias, os seus pensamentos? Você se sente livre? Você sente que não há restrição nenhuma e você pode ali fazer o post que você bem entende, ou ao longo da jornada você já redigiu um texto para o seu Facebook, já redigiu um texto e falou: acho que não, acho melhor não, vou ter problema. Você já postou alguma coisa e ouviu a sua esposa dizer: amor, não é melhor você tirar aquele texto ali? Teremos problemas. E os nossos filhos da escola? Amor, será que não é melhor você tirar esse texto dali? Você nunca ouviu isso? Pois é. Essas manifestações, que deveriam ser livres de ideias e pensamentos, não podem ser limitadas. Quem diz isso é o artigo 220 da mesma Constituição que eles comemoraram ontem 37 anos. O mesmo artigo proíbe a censura. Aí me lembrei da Carmen Lúcia. Lembra do vídeo do Brasil Paralelo, às vésperas da eleição de 2022? Não. Pode censurar, segunda pode. Eu não concordo muito, mas até segunda pode. Proibição de censura. Consta desse artigo que diz: não pode haver censura de cunho político, de cunho ideológico ou artístico. E o que nós vemos hoje no Brasil
Por exemplo, se você acha que eu aqui, onde eu estou agora, numa plataforma, com o canal mais assistido no YouTube nas manhãs do Brasil, você acha que eu tenho plena liberdade? Por exemplo, só para lembrar, nós falamos dias atrás sobre a questão da revisão, da censura imposta ainda em tempos de governo Biden, e eu mencionei aqui alguns nomes de alguns medicamentos utilizados durante o negocinho que a China distribuiu aí pelo mundo. Tomei um toco, tô na sombra, cresci de um dia aí para o outro 100 inscritos. Eu cresço, geralmente, esse canal, entre 1.000 e 1.500. Tomei ou não tomei um toco? Tem censura ou não tem? Tem censura ou não tem? Tem sim, senhor. Liberdade de informação, também está prevista a liberdade de informação nesse artigo. Nenhuma lei, pode criar obstáculos à liberdade de imprensa e de informação nos meios de comunicação. Eu vou repetir para aquele que esqueceu, que está lá no Supremo, né, e disse defender e gostar mais do artigo tal, do 5º, do 1º, do 170, do 214, e esqueceu do que trata da nossa liberdade. Isso é intencional. Não manifestar a lembrança pelo artigo que garante a liberdade mostra o que essa turma que censura pensa. Liberdade de informação. Repito, nenhuma lei pode criar obstáculos à liberdade de imprensa e de informação nos meios de comunicação. Esse artigo protege o direito de se comunicar, de se informar, sendo um dos pilares, atenção ministros, que dizem defender a democracia, o Estado democrático de direito. Esse é um dos artigos que preserva pilares da democracia no Brasil, mas ressalva que essa liberdade, atenção, só encontra limites defendidos pela própria Constituição e não por novidades que vão chegando. Olha, agora tem o flagrante perpétuo para a gente prender deputado. Agora tem prisão preventiva antes da hora, não sei o quê, não cumpre o regimento, o ordenamento, o rito. Não, agora a gente mantém preso lá, né, um coitado até ele morrer, mesmo que a PGR tenha orientado a sua liberdade para cuidar da sua saúde, porque eu não estou nem aí. Não vou olhar para a lei, não vou preservar a vida de outro brasileiro. Eu não vou deixar a Auriverde veicular um vídeo que mostra exatamente o momento em que soltavam bombas de efeito moral e atiravam balas de borracha contra brasileiros que eram jogados dentro de uma armadilha, dentro dos prédios públicos. Eu não vou deixar a Auriverde mostrar isso, eu vou tirar o programa da Auriverde Brasil do ar. Não vou deixar. Você acha que vou deixar a Auriverde mostrar um negócio desse? Que pode, então, né, de fato, mostrar o que o nosso plano tinha por trás disso tudo, que era jogar o brasileiro nessa emboscada? Você acha que eu vou deixar a Auriverde Brasil mostrar? Vou deixar Brasil Paralelo mostrar, né, como se deu, né, o 6 de setembro de 2018, no ataque ao presidente Jair, então candidato à presidência, Jair Bolsonaro? Então, amigo, celebrar o quê? Celebrar o quê? Comemorar o quê? De uma Constituição que hoje mostra que tem, num texto, brilhantismo, mas na prática tropeços? Não. Não tem o que comemorar. Não há o que comemorar. Mesmo porque nós estamos aqui lutando por brasileiros que, em função dessa Constituição que não vale mais nada, Tem uma outra aí que eu não vi quando foi promulgada. Nós estamos lutando pela Débora, estamos lutando pela dona Vildete, pela dona Iraci, pela dona Jusceline, pela dona Rosana e tantos outros injustiçados. Fontes Incrível. nesse momento, e elas me disseram o seguinte, foram na linha do ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad só disse que foi positiva. O que me disseram é que Trump estava cordial. Então, que não houve na conversa, segundo uma fonte me informa, nenhuma tentativa de Donald Trump de crescer para cima de Luiz Inácio Lula da Silva, nem Luiz Inácio Lula da Silva rebater diretamente Donald Trump. Civilidade. Foi uma conversa cordial e até me falam, é óbvio, não tinham câmeras filmando, então não é necessário fazer um espetáculo.
é uma conversa para abrir canais de diálogo nesse momento, para depois se discutir o tarifaço. A gente está apurando exatamente para saber como foi a conversa e se ela foi todo momento Lula e Trump. Porque em muitas dessas conversas costuma haver um momento em que os dois presidentes conversam e depois cabe à equipe técnica discutir os detalhes, até na tentativa de marcar um novo encontro, seja na Malásia, seja na Itália, seja na Casa Branca ou Mar-a-Lago. Então, o que a gente está apurando agora é exatamente para saber quanto durou a conversa de fato, tete a tete, entre Lula e Trump e a outra parte, que é a parte da equipe técnica. Agora, uma coisa é certa, disseram que foi uma conversa positiva, segundo Fernando Haddad, e uma fonte me disse que foi cordial. Sem nenhuma troca de ofensas, sem nenhuma acusação, foi uma abertura de um canal de diálogo de fato. Eu posso estar errado, mas eu acho que o Alexandre de Moraes cometeu um terrível erro. Uma das principais preocupações dos nossos iluminados ministros da Suprema Corte é a opinião que o mundo tem sobre eles. Afinal de contas, eles adoram viajar para outros países, em faculdades espalhadas pelo mundo, para defender democracia, para defender liberdade da expressão e dizer que eles são os grandes heróis aqui do Brasil. Que graças a eles, a coragem deles, o Brasil não virou uma ditadura. Eles adoram fazer isso. Mas só que quando o Alexandre de Moraes dá ordens de prisão a uma pessoa que está na Itália, porque essa pessoa denunciou os seus crimes, ele abre uma oportunidade para que essa pessoa, que está carregada de provas e evidências, apresentar realmente o que está acontecendo no Brasil. E é isso que eu acho que aconteceu na situação do Eduardo Tagliaferro. Alexandre de Moraes pediu a prisão do Eduardo Tagliaferro pelo crime de mostrar e provar os crimes que aconteceram no período eleitoral de 2022, com provas, com textos, com áudios. Isso a imprensa está desesperada para tentar esconder. Apenas alguns veículos se atreveram a falar sobre isso, mas não saiu no Jornal Nacional nem no Fantástico, embora seja o maior escândalo do judiciário brasileiro. Então, Eduardo Tagliaferro não foi preso. A justiça da Itália entendeu que aquilo não era motivo de prisão, vazamento de informações sigilosas, isso não é uma prisão. E deu a ele a oportunidade de hoje, sim, hoje, apresentar a sua defesa. E, rapaz, parece que a coisa ficou muito feia para Alexandre de Moraes. Esse vídeo aqui é o Eduardo Tagliaferro gravando, voltando da audiência. Pessoal, bom dia aí no Brasil. Quero primeiramente agradecer a todos pelas mensagens, a todos pelos e-mails que eu fiquei sabendo que foram enviados à corte, pelas orações, pelas boas palavras. Quero informar que eu já estou indo embora, eu já passei pela audiência, foi fantástica. Acho que a minha expressão aqui diz tudo de como foi muito bom. Esse aqui é o Mariano, que me acompanhou em tudo. O juiz recebeu muito bem, é como se fosse um ministro aqui, recebeu muito bem, foi ótimo. E agora vamos para a luta. Ficaram super impressionados, principalmente com a questão da juíza Ludmila Lins Grillo, que está fora do país por ser perseguida, e também pelos problemas das pessoas que estão na Espanha, na Argentina, na Polônia, nos Estados Unidos. Tudo foi mencionado e foi muito bem recebido por eles. Agradeço a vocês e vamos lutando aí pela nossa liberdade. Um abraço, fiquem com Deus. Olha que interessante. Pelo que eu entendi, ele está coletando todos os exilados, todas as pessoas perseguidas por Alexandre de Moraes que estão foragidas do Brasil, apresentando os casos. Oswaldo Eustáquio, jornalista, mandado de prisão por ter feito jornalismo. A justiça espanhola reconheceu que ele não cometeu crime e manteve ele na Espanha. Alan dos Santos, Ludmila Lins Grillo, uma juíza que criticou Alexandre de Moraes e agora também pode estar presa, está fugida, né? Está morando nos Estados Unidos, mas também com sua vida destruída, e vários outros casos. O que não faltam são casos. Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Elisângela, Flávia Flores, eu acho que uma cidadã americana que tem mandado de prisão. Ou seja, o que o Tagliaferro fez? Ele apresentou para a justiça da Itália, falou assim, olha, esse cara está mandando prender todo mundo que critica ele, que prova os crimes dele, que o contesta. Então, assim, e ele é sancionado pela Lei Magnitsky, que eu acredito que o pessoal de lá nem sabia disso, mas é um sancionado como violador dos direitos humanos. Então, eu acho que a situação vai meio que dar uma invertida. Eu posso estar fazendo uma coisa que a gente chama de wishful thinking, né? Que é vendo a realidade da maneira que nós gostaríamos que ela fosse. Mas eu acredito que as coisas vão começar a mudar a cada dia. E quanto mais o Alexandre de Moraes continuar perseguindo pessoas nesses processos ilegais, inquéritos ilegais, sigilosos, essas coisas obscuras, né? Pior vai ficar a credibilidade da nossa Suprema Corte. Então, eu acho que viajar para a Itália, por exemplo, para dar palestras sobre democracia, também vai ser uma outra coisa que vai ficar para trás aí na vida dele. Torcer para que o Eduardo Tagliaferro continue fazendo seu trabalho. Eu acredito que ele recebeu e-mails, inclusive, de
comissões do Senado e comissões também da Câmara dos Deputados apoiando o seu trabalho, dizendo que ele não cometeu crime algum, que ele está, na verdade, denunciando crimes e, por isso, ele está sendo perseguido. E eu acho, sinceramente, que o Alexandre de Moraes cometeu um terrível erro. Mas é isso. Espero que ele cometa mais erros até que... Premier da França renuncia menos de um mês após assumir. Presidente Emmanuel Macron aceitou a demissão do premier. Nessa segunda-feira, dia 6, o primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu renunciou ao cargo horas após anunciar a composição de um novo gabinete. O presidente Emmanuel Macron aceitou a demissão do premier, agravando a crise política vivida pela França há mais de um ano. A renúncia aumenta a chance de uma dissolução do parlamento e da convocação de novas eleições. A França teve 5 primeiros ministros nos últimos 2 anos: Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou e Lecornu. Com apenas 27 dias, o governo Lecornu se torna o mais curto desde 1958. Quando a França instituiu a Quinta República. Após o anúncio da queda de Lecornu, alguns líderes da oposição pediram a renúncia de Macron. A contagem regressiva começou, disse a deputada Mathilde Panot, líder do partido A França Insubmissa, considerado de ultra-esquerda. Lecornu apresentou uma carta de demissão poucas horas após o presidente da França, Emmanuel Macron, ter anunciado uma nova composição de governo, uma reformulação de ministros para trabalharem sobre Lecornu. O premier atribuiu sua renúncia à intransigência dos partidos políticos do país, que, segundo ele, colocaram seus interesses à frente dos da França. Ele estava pronto para ceder, mas cada partido político queria que o outro adotasse tudo o seu programa, disse ele em um discurso no pátio do Palácio de Matignon, sede do gabinete do primeiro-ministro. Em publicação no X neste domingo sobre o novo governo, o até então premier enfatizou a difícil missão de que os novos ministros teriam de apresentar o orçamento para o país antes de 31 de dezembro. Eles aceitaram isso sabendo que terão que chegar a um acordo com a oposição, completou. Lecornu, nomeado para a carga em 9 de setembro, anunciou a composição de um novo governo na noite de domingo. E logo depois se viu no fogo cruzado de todo o aspecto político, incluindo a da direita, que faz parte da coalização governista. Antes de assumir, Sébastien era ministro da Defesa do país e exerceu uma série de funções do governo desde a primeira eleição de Macron em 2017. Lecornu substituiu François Bayrou, que renunciou ao cargo após 9 meses de gestão. Lecornu foi o 5º premier do segundo mandato de Macron, que começou em 2022. Ex-conservador, ele se juntou ao movimento centrista de Macron em 2017. A instabilidade no governo se deve principalmente a uma grande crise econômica no país. Nenhum outro país da União Europeia está tão endividado em termos absolutos quanto a França. Parte da crise é causada também pela impopularidade de Macron, provocada por medidas como uma reforma que elevou de 62 para 64 anos a idade da aposentadoria. Em seu segundo mandato, que vai até 2027, ele não pode concorrer à reeleição. Nas eleições para o Parlamento Europeu, em julho do ano passado, o partido de Macron, Renascimento, foi derrotado. No ano passado, Macron surpreendeu ao convocar uma eleição parlamentar adiantada. O resultado foi o parlamento rachado em 3 blocos: esquerda, centro-direita e ultradireita, sem que nenhum tivesse sido obtido a maioria para governar. Desde então, 2 premiers, Michel Barnier e Bayrou, foram destituídos por causa das divergências sobre as finanças públicas.